Olá, caros alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou iniciar o nosso curso, né, a nossa disciplina, Psicologia das Organizações, de fato, e eu vou começar contando um pouquinho a história da psicologia e como nós nos tornamos uma ciência, e por meio dessa história, contar um pouco a vocês como que nós chegamos a algumas abordagens teóricas que nos levam a entender o comportamento humano. Então, eu vou projetar aqui alguns slides para que vocês possam acompanhar a aula e tenham maior compreensão do conteúdo. Bom, então, em primeiro lugar, nós podemos falar que a psicologia, qual é a diferença, então, da psicologia e do senso comum? Muitas vezes nós nos deparamos com amigos, familiares, pessoas do nosso convívio, que nos perguntam a nossa opinião a respeito de inúmeros temas, né? Desde relacionamentos, trabalho, filhos. E o que nós escutamos destas pessoas são conselhos ou são opiniões que elas fariam a respeito daquilo que está sendo perguntado. Isso que eu estou falando para vocês é senso comum, né? Ideias, formas, quando nós damos algum conselho baseado na nossa experiência. A psicologia, ela não tem essa característica, né? O psicólogo, ele não dá conselhos, ele segue uma ciência na qual nós construímos conhecimento dentro da área da psicologia e nós oferecemos, sim, uma escuta elaborada, diferenciada, associada a teorias que explicam aquele comportamento que naquele momento é nos conferido e contado para nós. Então, por exemplo, quando uma pessoa está contando sobre algo para um psicólogo, ele está fazendo uma análise daquilo que está sendo dita. Essa análise, ela está toda embasada teoricamente. É por isso que a gente sai do senso comum. As nossas explicações a respeito dos temas, elas vão numa vertente científica e não no que é explicado aí de modo geral, tá? Então, a psicologia, gente, ela nasceu, ela descende lá da filosofia. Desde que o mundo existe, né, existe essa dúvida de onde vem a mente, de onde vem as nossas emoções, por que os nossos comportamentos ocorrem de determinado modo e não de outro. Então, muitas ciências foram tentar explicar de acordo com o seu objeto de estudo. A filosofia, a sociologia, a antropologia, são ciências que tentam explicar aí o homem, né, e tudo que compõe ele. A psicologia, então, desde muito cedo, os filósofos gregos, eles tentavam entender o que é essa psique, né, o que é o nosso mundo psíquico. E eles colocaram que essa psique, ela estava localizada na alma, tá? As nossas emoções vinham da nossa alma. Então, a gente foi tentado, ao longo dos tempos, explicar a psicologia dentro dessa condição. E aí muitos pensadores foram explicando o seu modo, né? Sócrates, Platão, cada um foi explicando aí as emoções de acordo com aquele momento, aquela época, e tentando localizar essas emoções. E dessa localização, então, a gente conseguiu chegar no que nós temos hoje, né, numa ciência de fato. E o que é uma ciência? Então, uma ciência é um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, expressos por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade.
Assim, podemos apontar o objeto dos diversos ramos da ciência e saber exatamente como determinado conteúdo foi construído, possibilitando a reprodução da experiência. Dessa forma, o saber pode ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido. Partindo dessa explicação do que é a ciência, então nós temos aqui um objeto de estudo, no qual a psicologia tem a subjetividade, né? Nós estudamos a psique, os conteúdos emocionais, os conteúdos psíquicos, e esse conjunto de conhecimentos, tudo que eu estudar aqui no Brasil, se alguém fizer pesquisas na mesma área que eu, ou leiam artigos científicos publicados, a gente vai ter a mesma resposta, né? Por quê? Por exemplo, um estudo ele tem que ser baseado em muitas variáveis, ele tem que ter uma validade, ele tem que ser repetido para que ele seja validado, porque o que acontecer aqui tem que acontecer em outros lugares. Tá? Por isso que está descrito aqui que os conhecimentos eles são obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, geralmente em laboratório, ou em observação, ou por meio de questionários, enfim. O modo como isso acontece, ou seja, o método utilizado para a pesquisa, varia de cientista para cientista. Porém, o que está tentando se provar com aquilo, ele tem que ser provado em qualquer lugar do mesmo modo. Por isso que é chamado de ciência. Tá? E isso pode ser verificado, né, quantas vezes quiser que vai ter o mesmo resultado, certo? Então, a psicologia, assim como outras ciências, também tem a sua validade e também tem a sua aplicação. Né? Então, hoje, quando nós explicamos alguns aspectos psicológicos, eles têm a mesma explicação em qualquer lugar, tá? Dependendo aí da teoria que é utilizada. Então, aqui só reforçando, o objeto de estudo do homem é a sua subjetividade, e a subjetividade, ela é muito particular, individual. Por quê? Porque cada um vai construir a sua história, vai viver a sua realidade. Né? E essa realidade está permeada pelo quê? Pela vida social, cultural, pela educação que recebemos dos nossos pais. Enfim, tudo que compõe a nossa vida está associada à construção da nossa subjetividade. Por isso que é tão particular. Tá? E essa subjetividade quer dizer o quê? Quando eu falo de subjetividade, o que eu estou falando? Então, é a maneira como a gente sente, quando a gente pensa, fantasiamos, sonhamos, amamos, ou seja, o jeito de ser, o modo de ser de cada um, e como isso é composto. Tá? Esse é o nosso objeto de estudo. Então, existem algumas interferências na nossa área e que, com uma certa frequência, nós vimos a psicologia associada a outras práticas, como tarô, astrologia, quiromancia, numerologia, autoajuda, tá? Ou qualquer outra prática que seja adivinhatória ou mística. E isso não é psicologia. Tá? Isso são outras práticas, como está falando aqui, hoje chamadas de terapias alternativas, porém elas não têm um cunho científico, elas não foram comprovadas cientificamente para dizer que são realmente eficazes ou realidade. Tá? Então, infelizmente, ainda há esse viés dentro da nossa área, onde existe essa associação entre a psicologia e áreas místicas. E quando que a psicologia vai se tornando a ciência? O primeiro marco fundamental aqui vem do Laboratório Experimental de Wundt, tá? Lá na Universidade de Leipzig, 1879, na Alemanha. Então, o Wundt criou esse laboratório dentro dessa universidade para que ele conseguisse, ele queria muito explicar as questões ligadas ao mundo psíquico, tá? Por isso que ele vem com a ideia da introspecção. Então, ele queria analisar além do mundo físico, da alma, tudo isso que estava sendo dito na época, e ele queria entender, então, um pouco sobre sentimentos, sobre o que as pessoas pensavam.
Então, o que ele fazia? Ele trazia as pessoas, ligava os eletrodos, né, que naquela época muito precariamente era o que se tinha. Hoje, claro, a gente tem exames aí de imageamento, exames de ressonância, né, o famoso SPECT, que consegue registrar como é que o cérebro funciona no momento de uma leitura, no momento em que a gente canta, que a gente pensa, mas naquela época não era possível. Naquela época era uma coisa muito precária, então havia esse registro manual, né, e por meio aí de ondas cerebrais, e que ele podia observar então a resposta das pessoas do que era perguntado, tá? Aí ele apresentava então fotos, ele apresentava situações e querendo mostrar então e medir o que essas pessoas sentiam. Por isso que chama-se ideia da introspecção, porque é voltado para o mundo interno de cada um, tá? Então, introspecção, por isso que chama-se de introspectivo as pessoas tímidas. Mas ele fazia, então, esse treinamento, né? Ele mostrava uma situação e a pessoa ia dizendo, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e tudo isso estava sendo registrado, tá? Então, ele se utilizava aqui um pouco da psicofisiologia e essas reações, elas eram medidas diante de situações ali que vinham sendo representadas, então, pelo corpo, tá? A sudorese, a respiração, o ritmo cardíaco. E essa ideia, ela foi abandonada, porém retomada no século XXI, aí sim, pelas neurociências, tá? Ou melhor, pela neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro. E a gente, então, teve um desligamento aí das ideias abstratas, espiritualistas, místicas, e começa, então, o vínculo mais fortalecido com métodos científicos. Então, a psicofisiologia, ela passa a tentar entender os mecanismos e funcionamento do cérebro. Tá? Então, se esse cérebro existe, naquele momento ele foi entendido como repartido em áreas responsáveis por funções. A fala, o andar, o pensar, né, as emoções. Então, a psicofisiologia, ela tentou explicar tudo isso a partir do cérebro, tá? E como é que era feito isso? Por meio das doenças. Então, a neurologia estudava, né, que é a psicofisiologia aí tem o pé na neuro, ela estudava as doenças por meio, ou melhor, ela estudava o funcionamento do cérebro por meio das doenças. Por quê? Porque não se tinha uma tecnologia que pudesse auxiliar, né? Então, quando as pessoas morriam, era feito todo um exame, né, uma dissecação aí do cérebro, para poder entender quais áreas foram afetadas, né, em detrimento daquela patologia que a pessoa teve durante a vida, tá? Então, quais foram aí as primeiras, então, escolas psicológicas? Nós tivemos 3 bastante importantes, que foi o funcionalismo, em seguida o estruturalismo e o associacionismo, tá? Aqui estão alguns autores responsáveis por essas escolas, e o que eles vinham falar para nós? O funcionalismo, ele pregava, então, a questão funcional. Como é que nós funcionamos, tá? Então, ele queria compreender o seu funcionamento. Ele também, aqui, William James, junto com o Wundt, tá? Tentaram entender isso. O que fazem os homens e por que eles fazem isso? Então, o que é essa consciência? Como é que a gente funciona, tá? Então, o funcionalismo, ele queria respostas práticas. Por que eu penso? Por que eu reajo deste modo quando vejo um acidente? Por que eu tenho essa reação quando eu estou nervosa, por exemplo? Eles queriam entender o funcionamento, tá? A compreensão aí vinha de entender essa consciência, mas essa consciência que eu estou dizendo, gente, eles entendiam essa consciência como algo responsável por esses acontecimentos, tá? E, em seguida, veio, então, o estruturalismo. O estruturalismo, ele, como a primeira escola de pensamento, e algumas das ideias associadas foram defendidas pelo Wundt. Por quê?
Porque o Wundt, ele queria entender um pouco dessas estruturas cerebrais, tá? Então, o Wundt, ele está lá associado à psicofisiologia. E o que que ele defendia, então? Ele defendia que existiam estruturas cerebrais que estavam e que eram responsáveis por respostas, tá? Essas estruturas, então, por isso que ele apresentava, usou do método introspectivo, ele queria entender como é que elas estavam organizadas cerebralmente, tá? Depois veio a teoria do associacionismo, que é o seguinte, é a nossa teoria da aprendizagem. Então, ela era explicada pela associação de ideias, desde as mais simples às mais complexas. Isso aqui tem muito a ver com Piaget, né, tem muito a ver com o fato da gente aprender as coisas passo a passo, tá? Então, por exemplo, eu aprendo primeiro a escrever, depois a ler, eu vou compreendendo uma palavra, depois eu entendo uma frase, depois eu escrevo um texto, tá? Então, a aprendizagem se dá por associação de ideias. Então, hoje eu sei que uma cadeira é uma cadeira porque eu aprendi que aquela cadeira existe, né? E ela é formada por 4, digamos assim, por toda uma estrutura que mantém essa cadeira em pé. Mas eu aprendi que isso é uma cadeira porque um dia eu sentei nessa cadeira, eu sei, observei e sei para que ela serve, certo? Mas eu posso, de repente, ver um objeto que eu não tenho a menor ideia do que é e não sei para que serve. Então, eu vou ter que aprender para que ele serve, eu vou ter que aprender o que ele é por meio do quê? Por meio da associação das ideias, partindo do simples para o complexo, tá? E aí ele coloca, então, a lei do efeito, que virou base do comportamentalismo ou o do behaviorismo, que é o que a gente vai estudar aí com mais intensidade. Que é o quê? Se eu tenho comportamentos considerados adequados, eu terei respostas positivas. Se eu tenho comportamentos ou atitudes negativas, caso eu receba um estímulo negativo, então a tendência é que esse comportamento se extingua. Então, por exemplo, aqui a gente pode falar um pouquinho da lei do efeito com as multas. Se eu corro, se eu tenho atitudes contrárias ao que a lei me permite no trânsito, eu sou punido com uma multa. Então, eu deveria não ter mais esse tipo de comportamento, tá? Mais ou menos a grosso modo, eu vou entrar com mais detalhes quando falar especificamente do behaviorismo. Então, dentro da psicologia comportamental, nós teremos o quê? Nós vamos determinar o comportamento pelo que é observável. Diferente da psicanálise, a psicologia comportamental, ela só foca o que é observável, tá? Ela parte muito do estímulo-resposta, ou seja, o ambiente me proporciona um estímulo e o meu corpo dá essa resposta, né? Aqui o corpo, a mente, o psicológico, e essa psicologia comportamental, então, ela é chamada de behaviorismo. O behaviorismo, ele nasce lá também, né, em meados de 1900, no início de 1900, junto com a psicanálise. Essas duas teorias, elas começaram na mesma época, só que cada um foi para uma vertente muito diferente. A psicanálise, ao contrário do behaviorismo, vai estudar o inconsciente, tá? E vai partir, então, de quem? Do Freud, que, né, quando nós chegarmos aqui no tópico da psicanálise, nós vamos entender como é que ele partiu para esse tratamento das doenças mentais, o que ele entende que são ações inconscientes e onde esse inconsciente aparece para que ele possa ser trabalhado. Então, vejam só, é muito mais complexo do que a gente, né, pôde entender. Tem a psicologia humanista, que é uma outra abordagem da psicologia, mas nós não entraremos nela, tá? Então, por hora, para que vocês entendam o que eu estou tentando explicar aqui, a sequência é a seguinte: começamos lá na filosofia, tentando explicar a mente, tentando explicar o funcionamento, e chegamos hoje
né? Passamos por escolas psicológicas que foram explicando primeiro o funcionamento, depois a estrutura e, por fim, a associação, né, de ideias e pensamentos. Essas escolas tinham como ideia principal descrever o comportamento humano e as nossas emoções, e essas escolas, então, elas deixaram de existir e deram, né, voz a outras teorias. Hoje, a psicologia da aprendizagem, né, a neurociência, o behaviorismo, que também é chamado de terapia comportamental cognitiva, e a psicanálise. Tá? Então, a fundo, nós estudaremos o quê? O behaviorismo e a psicanálise, que são duas abordagens que explicam o comportamento dentro das organizações. Não que outras não expliquem, mas essas duas são as mais utilizadas. Ok? Por hoje é só. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.